E chegamos ao ponto alto do nosso programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, para desterrar malfeitos, invejas, pragas, maldições de ontem, de hoje e de sempre, da sua vida, da nossa vida. O Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça." Estas são palavras da salvação. Meu irmão e minha irmã, nós já escutamos muito a respeito desta parábola. Essa explicação ela é mais do que bem detalhada, não é verdade? Mas nos cabe, diante dessa palavra que nós ouvimos hoje, nos perguntar: o que eu estou sendo para o mundo? O que eu estou sendo na minha vida? Se nós parássemos hoje, pronto, acabou, chegou ao fim, qual seria o resultado do que eu tenho feito na minha vida? Se passássemos a régua, como diríamos, né, numa brincadeira ou numa linguagem um pouco mais coloquial, um pouco mais vulgar, por assim dizer, se eu passasse a régua para acertar a conta, como é que seria a minha vida? A minha vida, o meu testemunho de vida, o que eu tenho feito, as minhas ações, o que eu tenho falado, o que eu tenho realizado, realmente testemunham uma vida com Deus, com Cristo. Eu sirvo de bom exemplo para as pessoas que estão ao meu redor, que me veem de uma pessoa que de fato segue a Jesus, que segue os ensinamentos de Jesus, ou a minha vida é vivida para os meus anseios pessoais, para os meus projetos pessoais, para as coisas que eu quero, para os meus prazeres? Como é a minha vida de fato? Se nós tivéssemos que hoje prestar contas a Deus a respeito das nossas ações, como seria? Estaríamos mais parecidos com o joio ou com o trigo? Nós estamos ajudando as pessoas a se acercarem de Deus, ou nós estamos ajudando-as a pecar? É importante nós pensarmos nisso e não demorarmos de ter muito tempo para fazermos reflexões a respeito de como tem sido a nossa vida. Porque as nossas atitudes, às vezes, mesmo que bem intencionadas, podem estar levando outras pessoas, pelo nosso exemplo ou pelas nossas ações, a pecar. Se o que eu falo, o que eu faço, a forma de eu agir, eu acabo fazendo com que as pessoas ao meu redor fiquem com raiva de mim, fiquem magoadas comigo, não que eu possa influenciar 100% das ações ou da reação das pessoas. Às vezes, por uma boa ação, por algo que eu faça de bom, uma pessoa pode ter uma inveja e de repente ficar até com raiva de mim, mas por uma situação que aí é uma questão da reação dela, não devido à minha ação. Mas se a minha ação direta faz com que eu magoe as pessoas, com que as pessoas fiquem com raiva, ou se eu causo o mal devido ao tipo de vida que estou vivendo, ou a forma como eu me relaciono com as pessoas do lado, se eu faço com que
acenda nas pessoas desejos que não seriam bons que aquelas pessoas tivessem, se eu faço com que as pessoas, ou ajudo as pessoas a pensarem em viver uma vida longe de Deus, se eu não encorajo as pessoas, por exemplo, a ir à igreja, se eu digo que isso é uma bobagem, que isso é uma besteira, ou se eu não vou e isso implica com que pessoas que estão próximas a mim também não se aproximem da igreja, porque já que ele não vai, eu também não vou. Isso pode acontecer dentro da própria família. Se isso tem acontecido, nós precisamos rever a nossa forma de agir. Nós precisamos melhorar isso. Agora, pode ser também que nós estejamos procurando fazer o bem, querendo dar bons testemunhos, querendo que com as nossas ações as pessoas se acheguem a Deus. E pode ser que dentro dessa boa intenção, desse querer realmente ajudar as pessoas, pode ser que uma ação que não está bem focada, que não está bem colocada, que não está da forma correta, não esteja trazendo a efetividade que eu gostaria que tivesse. Então nós precisamos também refletir a respeito disso. Como estão as minhas ações? De fato, estão causando bem para as pessoas? Estão fazendo as pessoas se acercarem de Deus? Ou estão fazendo com que as pessoas se afastem de Deus? Ou pode ser também que não seja nenhuma coisa nem outra, mas que seja algo neutro. E se é neutro, nós conhecemos o que Jesus nos disse a respeito do neutro, que nós também podemos chamar de morno, e que Jesus disse que o vomitaria da boca, que melhor que fosse quente ou frio, que não ficasse no meio do caminho. Portanto, meu irmão, minha irmã, convido você, nesse dia de hoje, no dia 28 de julho, nesta terça-feira, a fazer essa reflexão. Minhas ações estão de fato mais parecidas com o joio ou mais parecidas com o trigo? As minhas ações, o meu testemunho de vida estão fazendo com que as pessoas se aproximem de Deus ou se afastem de Deus. E assim que possamos ir melhorando, clamando a Deus, primeiramente de tudo, para que Ele nos ajude a ser as pessoas que Ele planejou para nós, as pessoas que Ele gostaria que nós fôssemos, que Ele colocou em nosso interior, na nossa essência, quando Ele nos fez. E assim Ele vai nos ajudar. E cada dia que passar, nós vamos ser essas pessoas mais parecidas com Jesus, ajudando as pessoas a se acercarem de Deus e não se afastarem. E isso é o que Deus quer para cada um de nós. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, deste filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. E agora você pode colocar a mão sobre o seu coração e vamos pedir a cura do seu, do meu, do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, esse coração dolorido, endurecido, não se sente amado, nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai,
esteja nesta água, nestes objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, desterrando o mal, desterrando invejas, malfeitos, pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém.